Vulcão Sierra Negra. Depois de uma longa viagem de 2 horas a bordo de uma lancha que navegava a quase 100 km por hora, impulsionada por 2 motores de 300 HP cada, chegamos à ilha de Isabela. Eu disse longa porque, apesar da vista linda, o balanço da lancha me deixou enjoado. Quase chamei o Hugo. A ilha de Isabela, como eu já disse, é a maior do arquipélago e tem 5 vulcões inativos, ainda bem. Para falar a verdade, eles soltam um pouco de lava e fumaça de vez em quando. Como ficaríamos 2 dias nessa ilha, meu pai tratou de reservar um quarto na pensão da Dona Margarida, uma simpática senhora nativa. A pensão era simples, mas a comida muito boa. Só que eu quase paguei um mico ali. Quando fomos almoçar, não me dei conta de que haviam pratos postos sobre a mesa, com comida e tudo. Peguei um prato vazio e fui até a cozinha para me servir. Ia colocar o arroz quando meu pai fez psiu e apontou para o meu prato na mesa. Logo que me assentei, ele me explicou que faz parte da boa educação local o anfitrião, pelo menos nas hospedagens e nas casas, preparar o prato dos hóspedes e convidados. No dia seguinte, pela manhã, enchemos nossos cantis, passamos protetor solar, colocamos bonés e calçamos nossas botas de caminhada. Um pequeno caminhão com bancos de madeira na carroceria e com laterais abertas, que eles chamam de chiva, nos conduziu juntamente com um grupo de turistas até o nosso destino. A 900 km de altitude, no início da trilha, que eles chamam de sendero, que leva ao cume do vulcão Sierra Negra, pude perceber, à medida que o caminhão subia pela estrada de terra, que a vegetação ficava mais exuberante e o clima mais fresco e úmido. Depois de uns 40 minutos, descemos do veículo e ganhamos lanches, sanduíches, suco de caixinha, uma banana, uma mexerica e um pacotinho de bolacha salgada. Começamos a subida que nos levaria a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Cerca de 10 quilômetros nos separava do topo do Sierra Negra. Seria uma longa e divertida caminhada de algumas horas. À medida que prosseguíamos, o guia, com bons conhecimentos de geologia e conhecedor da região como a palma da mão dele, nos explicava detalhes interessantes. Sierra Negra tem a 2ª maior caldeira vulcânica do mundo, com 38 quilômetros de diâmetro. A cada 10 anos, mais ou menos, ocorre um derrame de lava ali, mas isso nunca ofereceu riscos à população local. Quando o guia disse isso, fiquei mais tranquilo, apesar de que seria bem interessante ver rochas derretidas escoando de alguma fenda. Já pensou? Na subida para a caldeira, meu pai fez amizade com 2 jornalistas norte-americanos muito simpáticos, de Montana, o Matthew e a Sarah. Era a primeira vez que eles visitavam Galápagos, assim como meu pai e eu. Os 2 têm uma filha chamada Helena, de 13 anos. O nome foi dado em homenagem a Helena de Troia, pois os pais gostam de história. A loirinha é muito inteligente e falante. A simpatia em pessoa. Ok, eu confesso, fiquei apaixonado. Aí está, a caldeira do vulcão Sierra Negra. À medida que a névoa se dissipava, podíamos ver o contorno da caldeira, que alguns também chamavam de cratera. É simplesmente gigantesca. Tem mais de 10 quilômetros de um lado para o outro. Nesse momento, pude ouvir um uou dito por Helena. E que voz bonita dela. No passado, algum tipo de catástrofe gigantesca causou um derrame de lava de proporções descomunais. Fiquei imaginando os vulcões de Isabela e aquela caldeira ali na minha frente, expelindo fogo, fumaça e pedras para todo lado. Deve ter sido um espetáculo terrível. O que quer que tenha acontecido foi responsável pela formação do arquipélago inteiro, todo ele de origem vulcânica. Enquanto caminhávamos, o som que dominava o ambiente era os das nossas botas nas rochas escuras, de origem vulcânica. Abaixei-me e peguei um punhado delas. Eram bem leves e algumas tinham pontinhos brilhantes. Perguntei ao guia o que era aquilo, e ele me explicou que as rochas são leves porque a lava que se solidificou estava cheia de gases, como bolhas, o que deixou as rochas parecidas com queijo suíço, cheias de furinho. Os pontinhos brilhantes eram evidência da presença de óxido de molibdênio e de cobre, e óxido sulfuroso. Anotei tudo para pesquisar depois.
Algumas rochas têm ferro, o que o guia comprovou aproximando delas um ímã. Várias pedrinhas grudaram nele. Peguei 3 rochas maiores, empilhei-as cuidadosamente e as ergui, fazendo cara de quem estava segurando um grande peso. Veja como sou forte, Helena! Ela deu uma gargalhada gostosa, mas fiquei na dúvida se tinha reagido assim, mais por educação ou porque havia mesmo gostado da brincadeira, que depois me pareceu bem sem graça. O cenário à nossa volta era surreal. Quando chegamos à parte mais alta da borda da caldeira, imaginei que estava sozinho no planeta Marte. Bem, a Helena podia estar lá também. O solo era totalmente formado por inúmeras pedrinhas. Os geólogos preferem chamar de rochas, leves, escuras, e a caldeira lá embaixo aparentava um imenso deserto rochoso e árido. Em alguns lugares dentro da caldeira e fora dela, além da borda, montanha abaixo, era perfeitamente possível ver a lava solidificada à medida que escorria, como sequências de ondas rochosas. Mais à direita do caminho, além das montanhas, era possível ver o Pacífico refletindo os raios solares, a única testemunha da catástrofe que ergueu o fundo oceânico, formando aquelas ilhas que agora enchiam nossos olhos com uma beleza ao mesmo tempo majestosa e assustadora. Meu pai montou o tripé da câmera, posicionou o equipamento e gravou um vídeo no topo da borda da caldeira. Matthew e Sarah se ofereceram para ajudar e eu vibrei por dentro. Bendita ajuda! O guia começou a descida com o restante do grupo e pediu que não demorássemos muito ali, pois nossa lancha sairia às 14h30, rumo à ilha de Santa Cruz. O caminho é muito fácil de seguir, não tem como se perder, e meu pai prometeu andar bem rápido e alcançar o grupo. Foi bom ficar ali com o papai e aqueles norte-americanos legais. Quando nos demos conta, já havia passado meia hora. Tínhamos que correr, literalmente. Recolhemos os equipamentos e saímos em disparada. Logo adiante, encontramos outro grupo que subia a montanha. Quando aqueles turistas nos viram correndo morro abaixo, arregalaram os olhos assustados. Devem ter pensado que fugíamos de uma erupção. Olhei para Helena e quase perdemos o fôlego de tanto rir. Depois de algum tempo, cansados, mas satisfeitos, alcançamos nosso grupo e fomos para o barco, a fim de retornar a Santa Cruz. Infelizmente, Helena e seus pais estavam em outro barco. Esgotado, dormi encostado ao meu pai e sonhei com a americana de lindos olhos azuis. Nossa aventura hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Não perca o próximo capítulo de Expedição Galápagos.